E hoje eu quero pregar no Salmo 23, pastor. Salmo 23 eu já li tanto, que eu não sei mais o que encontrar ali, o que tirar para a minha vida. É esse tema que eu quero falar nessa noite. Porque o tema que eu quero abordar nessa noite é: seu coração precisa andar de acordo, em harmonia com o que confesso. Porque se a minha boca confessa que Jesus é meu pastor, mas a minha vida denuncia o contrário, você não conhece nada do Salmo 23. Não conhece nada. Então eu preciso andar em harmonia com aquilo que eu falo, com aquilo que eu digo, com aquilo que sai da minha boca. Jesus é meu pastor e eu vivo como Ele é o meu pastor, que cuida, que me conduz, que me alimenta, que eu não faço nada antes de consultá-lo, antes de perguntar para Ele, de pedir as instruções dEle, que Ele me conduza. E ainda que eu ande pelo vale de sofrimento, eu creio que Ele cuida de mim, que Ele me livrará, que eu sou ovelha dEle e que Ele é o meu pastor eterno. Amém? Então, espero que a gente tire algumas lições para a vida da gente. E um dos pontos que eu quero abordar é sobre o hospedeiro e o hóspede. Quem é o hospedeiro? Cristo. Quem são os hóspedes? Somos nós. E aí eu coloquei na introdução 3 exemplos. Não vou ler o texto, mas só vou explicar para a gente entender sobre o hospedeiro e o hóspede. Jesus é aquele que nos hospeda em sua casa, em sua presença, e cuida de cada um de nós. Olha a introdução. A primeira é uma parábola do amigo importuno. A gente não vai ler não, vou só explicar. Se quiser ler em casa, você lê em casa. Vai explicar sobre o hospedeiro e o hóspede. O amigo importuno. O que aconteceu? No Antigo Testamento, quando você recebia alguém em casa, era você que deveria cuidar dessa pessoa que você recebeu. Por exemplo, hoje a gente tem um casal ali atrás. Eu não sei se é a primeira vez que vem. Acredito que sim. Primeira vez que você vem na igreja? Primeira vez, né? Olha, a gente está atento. Tem uma outra jovem de camisa preta ali atrás. Vem, vá. Toda quarta ela está no culto. Quero dizer para ela que a igreja está vendo ela. Ainda que a gente não chegou nela, ela não chegou aqui ainda a nos falar, mas a gente está vendo ela. Estamos de olho, estamos orando, pedindo a Deus pela vida dela. Então, quero que ela saiba que a igreja está, porque às vezes pessoas visitam a igreja, aquela igreja, ninguém falou comigo ainda. Ninguém me notou lá, né? Quer dizer que a igreja está vendo a irmã. Tá certo? Então, aquele que hospeda é o que vai cuidar. O que aconteceu aqui? Essa família recebe em uma hora da noite uma família. Só que ele não tem pão, não tem comida para dar para esses amigos, essa família que chegou. Mas como ele hospedou, e ele que tem que cuidar da alimentação, cuidar de uma noite tranquila, assegurar que aquela família vai ter uma noite segura, ele vai na casa de um amigo e bate na porta dele. Olhe, eu sei que você está deitado, mas eu recebi uma família e preciso de 5 pães emprestados. Você me empresta para me alimentar. A Bíblia diz que aquele homem de dentro da casa diz assim: não vou me levantar porque eu e minha família já estamos deitados. Mas aquele homem insiste, batendo: eu preciso do pão, eu preciso dos pães para alimentar essa família. E ele recebe, porque ele importunou. O que a gente aprende com isso aqui, irmão? É que a Bíblia diz: de tanto você bater, um dia você recebe. Eu não posso desistir, como disse o diácono Doda, que foi pregado ontem no culto lá da congregação. Perseverança. Eu preciso persistir, eu preciso perseverar, mas para que eu possa persistir e perseverar, eu preciso ter equilíbrio emocional, eu preciso confiar em Deus, e eu preciso ter ânimo para continuar, senão eu desisto, senão eu paro, senão eu vou recuar, senão eu vou dizer: quero nem saber mais de igreja, de Jesus,
de ler Bíblia, de orar, quer nem saber disso, porque já faz anos que eu venho pedindo a Deus e ainda não. Meu irmão, continue. 2023, continue pedindo, continue buscando, continue batendo, porque o que bate um dia abre, o que busca um dia encontra, e o que vai pedindo a Deus um dia recebe. Ah, pastor, não recebi em 2022 tanto aquilo que eu pedi. Irmão, eu também não, ainda não, mas eu não vou desistir. Sou tentada a desistir, mas eu não vou. Preciso observar algumas coisas e fazer diferente? Sim. Às vezes, a maneira que nós estamos orando, pedindo a Deus, não dá. Às vezes a gente pede algo para o nosso bel prazer e não para o outro. Eu quero dizer para você, irmão, o que você, como família, está pedindo, a sua família tem que estar incluída. Tem que fazer parte, tem que ser para a família e não para o indivíduo só. Ser para a família, porque a bênção é para a família, para a casa toda. E não apenas para mim. Então esse amigo de tanto pedir, o amigo levantou e deu os pão. Segundo exemplo é o levita e a morte de sua concubina. Isso aqui é terrível, irmão. Terrível. Se esse homem fosse um cara atento, ele não tinha saído de casa. Porque olha só, ele tenta voltar para sua casa, para sua terra, mas o sogro diz, não vá não, fica mais um tempo, ele fica um mês. Aí ele diz, agora eu vou embora. Aí o sogro, não vá não, ele fica mais 2 meses. Não vá não, ele fica mais 2 meses. Eu sei que o sogro tenta 3 vezes para esse homem não ir embora. Uma hora ele, não, quero ir embora. E aí ele sai, chega numa praça, não tem onde ficar, um senhorzinho vê ele na praça, aquele casal ali, vai lá e diz, vamos para minha casa. Para minha casa. Só que em um momento da noite, os homens maus daquela cidade vão na porta desse senhorzinho e dizem, bota eles para fora que nós queremos violentar a mulher. Irmão, coloca essa senhora para fora. Mais de 10 homens violentam essa mulher. E essa mulher morre. A noite toda violentando. Sabe o que é que o marido faz? O marido corta a mulher, a esposa, em 12 pedaços. Em 12 pedaços. E envia cada pedaço dessa mulher para cada tribo de Israel, né? 12 tribos, como protesto sobre o estupro, irmão. E ele envia cada pedaço dessa mulher, porque esse senhorzinho era quem deveria guardar, quem deveria proteger, até tentou, mas os homens maus não quiseram conversa. Terceira e última exemplo sobre o hospedeiro e o hóspede é Ló. Lembra Ló? Recebeu os anjos lá em Sodoma, né? Lá na casa dele, e os homens foram lá e queriam ter relações com os anjos. Ló oferece as próprias filhas, mas Deus, por sua infinita graça, cega aqueles homens e eles não conseguem encontrar a porta. E Deus diz para Jó, com a família, escapa-te por tua vida e nem olha para trás, porque era dever de Ló guardar esses homens, e assim ele faz. O que eu quero dizer com isso, irmão? É que Deus, por sua infinita graça, como um bom pastor, Ele nos hospeda em sua presença, em sua casa, e Ele cuida de cada um de nós. João 10, 28 e 29 diz que o diabo não toca na tua vida, porque você está sobre a tutela, a proteção do Senhor. Por isso que o Salmo 91 é atingido. Amém? Então vamos lá para o Salmo 23, dividir aqui alguns pontos, para a gente aqui tirar algumas lições. Vamos lá. Vai estar aqui na tela, se você quiser acompanhar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha só, irmão. Do verso 1 ao verso 4, Davi confessa o grande pastor que provê as necessidades de suas ovelhas e protege suas ovelhas. E aí Davi disse, o Senhor é meu pastor,
Davi, ele pega um exemplo do cuidado que ele tem, da proteção e daquele que providencia alimento para as ovelhas do seu pai Jessé. Jessé. Toda a igreja aqui, vocês são ovelha de quem? Do Senhor Jesus. Eu, graças a Deus, não aprendi isso. Dizer, minhas ovelhas, eu não tenho ovelha, irmão. Quem tem ovelha é Jesus. Eu também sou ovelha de Jesus. Então eu não tenho ovelha. Quem tem ovelha é Jesus. Ele me confiou vocês aqui na terra para ensinar, para conduzir, para orientar, para proteger vocês das falsas doutrinas, e ensinar a Bíblia. Mas vocês e eu somos ovelha de Jesus. E Davi disse, o Senhor é meu pastor. Ele está dizendo, individualmente, Ele é meu pastor. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que nada me faltará. Por quê? Porque eu tenho um principal. Se eu tenho Jesus, eu não sinto falta de mais nada. Mais nada. Porque eu tenho um principal na minha vida. Porque eu tenho Jesus que cuida de mim. Eu tenho Jesus que me apacenta. Eu tenho Jesus que me aconselha. Eu tenho Jesus que me orienta. Eu tenho Jesus que me guarda. Eu tenho Jesus que me alimenta. Eu tenho Jesus que provê as minhas necessidades diárias. Diária. Ele é meu pastor. Nada sinto falta, porque eu tenho Ele. Amém? Olha o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha só, irmão. Vocês lembram de Ezequiel 34? Você pode ler em casa. De pastores, de liderança que não cuida. De liderança que não apacenta. De liderança que não tem um alimento sadio para suas ovelhas. Esse pastor, ele faz com que as suas ovelhas possam repousar, descansar em um alimento sadio, verdadeiro. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos perseverar na sã doutrina. Porque quando eu persevero na sã doutrina, há descanso para a minha alma. Porque eu tenho certeza de que essa palavra é verdadeira. Não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. E Ele me faz repousar em um alimento sólido, verdadeiro, sadio, saudável. Porque quando eu boto para dentro, traz vida para a minha alma, traz alegria para a minha alma, me dá força para continuar. Porque, irmãos, eu vou ler um verso aqui. Quando eu li esse verso, eu gritei para Gorete: Gorete, esse verso vai ser o texto do ano de 2023 para mim e para minha família. Que texto lindo, que alimento maravilhoso, que certeza e que promessa de Deus para nossas vidas. Ele me faz, porque só Ele faz, repousar em pastos verdejantes. Amém? Salmo 23 fala de um pastor, de um Deus que faz. O que foi que Deus fez por você, irmão? Deus foi na cruz morrer pelos nossos pecados. Ele foi à cruz perdoar os nossos pecados. Então, Salmo 23 fala de um Deus que faz. Ele já fez grandes coisas por nós. Por isso que nós estamos alegres aqui, irmão. Porque grandes coisas Deus tem feito pelo seu povo. Se você olhar para trás, você vai recordar, lembrar, trazer à memória o quanto Deus tem feito por você. Ele faz, Ele fez, e Ele vai continuar fazendo grandes coisas na nossa vida. Amém? Ele me faz repousar em pastos, em alimento verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso. Porque a ovelha, ela tem medo até de tomar água, de beber água em um córrego, em um rio agitado. Ela só bebe água em um lugar calmo, em um lugar tranquilo. E é esse lugar que Jesus leva suas ovelhas para beber água.
Qual é o grande problema, irmão? Hoje, para nossa tristeza, recebemos no grupo da igreja a morte de uma senhora, de uma família tão querida aqui de Mamanguape, o Nilson. A esposa tirou a vida, um homem querido demais, sabe? E aí o que levou, e às vezes a gente fica brincando, levando a toque de caixa, depressão. Isso é safadeza, esse menino quer chamar atenção, isso não é nada não, acho que uma surra resolve, né? Depressão é coisa séria. Quantas vidas foram ceifadas por essa doença triste, irmão? Quem é que tem poder de curar a alma? E aí a gente pode recordar lá de Davi, o próprio Davi, no Salmo 42, e que não resolveu naquele momento o seu problema, porque ele diz no verso 5 e o verso 11 que termina, ele termina dizendo o Salmo 42, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Olha, a solução é esperar em Deus, a solução é louvar a Deus. Meu irmão, minha irmã, apesar das lutas, de todas as dificuldades que você está vivendo, louve a Deus, espere em Deus, porque só Ele, e Ele tem o interesse em te ajudar, só Ele, sabe? Só Ele tem o poder de nos curar verdadeiramente da depressão, da síndrome do pânico, dessas doenças psicossomáticas que o corpo sente, vai no médico, não tem nada, mas você está sentindo, está sofrendo, sabe? E isso a gente deve levar a sério, e Jesus tem poder de curar, Jesus tem poder de nos libertar, e Ele nos conduz a águas de descanso. Verso 3: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O que é refrigerar a alma, irmão? É restaurar. A minha alma está quebrada, a minha alma está ferida, mas Jesus tem poder de restaurar. E como é que Ele restaura a nossa vida? É provendo o alimento e a água para a nossa vida, é provendo o necessário para a nossa vida. Ele vai restaurando. Eu preguei na congregação de Pitanga, que até queria muito estar lá no Betel, no último culto do ano, em Pitanga. E aí eu preguei sobre Jeremias 18. Eu preciso em 2023 colocar a minha vida nas mãos do oleiro. O oleiro que tem poder de moldar, de transformar a minha vida. Porque eu não posso, ainda que rachado e quebrado, como vaso, continuar assim. Senhor, me quebra e me refaz, segundo o Senhor quer. Do teu jeito, porque o Senhor é soberano. Refrigerar é restaurar. O que está quebrado, irmão? O que quebrou em 2022 e continua quebrado ainda hoje no seu coração, na sua vida e no seu relacionamento familiar, Deus tem o poder de restaurar. Se coloque na mão do oleiro e faça segundo o Senhor quer. Não fique dizendo para ele, Deus faz assim, porque essas igrejas neopentecostais fica dizendo e acha que dizendo o que Deus tem que fazer, como se Deus não soubesse o que fazer. Deus, olha, vá ali naquela casa, o número é 343, vá lá, entre, abra a porta, está lá na sala um sofá, e o senhor vai lá e mexa lá com a família. Deus conhece, irmão, toda a nossa estrutura. Deus sabe quem é você, Deus sabe o seu RG, Deus sabe o seu CPF, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe quem é você. Deus conhece. Quando Saulo cai cego, eu não vou dizer um cavalo, senão vou ter que arrumar o cavalo, ele caiu cego ali, e aí é levado para uma rua chamada direita. Deus toca num homem de Deus chamado Ananias, e disse, ó, vai lá na rua chamada direita e ora pelo homem, ele está cego, porque ele é um vaso escolhido, ora por ele.
Refrigerar a alma, irmão, é restaurar a alma. Eu não sei como você ainda está. 4 de janeiro de 2023, eu não sei, mas eu quero que você saiba que Deus tem poder de restaurar a tua alma, de colocar em ordem aquilo que está fora de ordem, de organizar aquilo que está desorganizado. Deus tem poder de fazer isso, de guiar por caminho de justiça. Porque Deus me guia, me conduz por caminho de justiça. É porque eu sou bom, é porque eu mereço. Não. É por amor do nome dele, somente. Porque tudo que ele faz é para a glória dele. Tudo que ele faz é por causa do nome dele. Está vendo, irmão? Por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque, irmão, nós não vamos temer mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Somente isso. Eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque Deus está comigo. É porque eu sei sair, é porque eu sei resolver os conflitos, os problemas da vida. Não. É porque Deus está comigo. Amém, igreja? A pergunta é: Deus está com você? Deus está do seu lado? Deus está nos seus sonhos, nos seus projetos? Eu tive um sonho em 2022 e aí tentei caminhar naquele sonho. E aí não deu certo. E aí eu fui e disse a Deus: Deus, o Senhor não errou. Quem errou foi eu. Porque pode ser que esse sonho que tive pode ser uma outra coisa que o Senhor quer para a minha vida. E não essa que eu achei que era. O Senhor não errou, eu que errei. Porque Deus nunca erra. Deus nunca está errado. Nós é que estamos equivocados. Então Ele nos guarda, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Qual foi o segredo da prosperidade e do sucesso de José lá no Egito, na casa de um homem não crente? Qual foi o grande segredo? Hein, irmão? Gênesis 39, qual o segredo? Porque Deus era com José. Se Deus for conosco, tenha certeza que tudo vai dar certo para a glória do nome dEle. Eu preciso perguntar: o Senhor é comigo? Como disse Abraão, como disse Moisés: se a tua presença não for comigo, nem me faça sair desse lugar, que eu não vou não. Mas se a tua presença for comigo, eu vou, eu saio. Porque é certeza de vitória, de conquista e de sucesso, que Deus é comigo. Quando Deus chama Josué, Oséias era o nome dele, muda para Josué, que o nome Josué, Yeshua, significa Jesus é a nossa salvação. Você vai conduzir o povo. O que foi que Josué disse? Estou com medo, não vai dar certo. Moisés, o grande líder, sofreu o que sofreu, não vai dar. Qual é a garantia de Josué levantar e prosseguir? Ele disse: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Eu vou ser com você. Ele disse: então tudo certo, vamos lá. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, olha aqui. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A presença de Deus, o Salmo 23 vai retratar do Senhor como um guia, protetor, companheiro constante na nossa vida. Agora eu vou ler aqui alguns versos. Se você quiser anotar para ler em casa, fique à vontade. Gênesis 48, 15. Gênesis 48, 15. Olha o que diz, irmão. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque,
o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. O Deus que sustentou meu pai, Ele vai sustentar você. Amém, igreja? De verdade. Quem crê que Deus tem poder de sustentar a sua vida em 2023, creia nisso. Isso não é frase de efeito não, irmão. Não é mantra não, é palavra do Evangelho. Deus tem poder de nos manter, de nos sustentar. O que foi que Paulo disse? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Passar por luta, Deus está ali comigo. Isaías 49, 10. Isaías 49, 10. Vou ler só mais dois, não vai dar tempo. Isaías 49, 10. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque os que dele se compadece os guiará e os conduzirá ao manancial das águas. Quando você lê Jeremias, Deus tem uma advertência contra Israel, dizendo: vocês me deixaram o manancial de água viva para a cisterna rota, que não retém água. Aqui Isaías está dizendo: olha, vocês não terão fome nem sede, o sol não vai afligir vocês, eu vou me compadecer de vocês, eu vou guiar vocês, eu vou conduzir vocês ao manancial de água viva. Amém? Vocês lembram quando Deus tirou o povo de Israel, que eles chegaram no deserto para tomar água, a água era amarga, e colocou o nome daquele lugar Mara? Foi? E o que foi que fez com que a água tornasse doce para o povo beber? O que foi? Vocês lembram? Pegou um pau, uma vara e tocou, não foi? Aquela vara é Jesus Cristo, que toca na água amarga e torna doce. Se a nossa vida estiver amarga em uma área da vida, deixa Jesus tocar e a tua vida vai ser transformada. Por último, Jeremias 31, 9 e 10. Esse foi o texto que eu gritei dentro de casa ao ler, que vai ser o texto para a minha família para esse ano de 2023. Virão com choro, com súplica, os levarei, guiar-lo-ei aos ribeiros de água, por caminho reto, em que não tropeçarão. Você já pensou, irmão, Deus guardar a tua vida e não permitir que você tropece em alguma pedra? Porque nós estamos vendo nos últimos dias homens de Deus, irmão, tropeçando em pedra, apostatando da fé. Estão vendo aí? Um cantor que na minha juventude eu ia para quase todo o show dele, nunca tirei foto com ele, porque não dava certo. Dois homens feios juntos, não dava certo. Ia quase todo o show. Agora dizendo que o hino Mais Alto que a Neve é um hino preconceituoso. O outro dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, que é arcaica, antiga. Entende, irmão? Não tropeçarmos, irmãos, nesses eventos, em tudo que está acontecendo e ouvindo. Irmão, eu não perco tempo em ligar a televisão e ouvir esses caras que estão pregando lá. Não quero. E agora aumentou, mas é um grupo de pregador que surgiu agora, que só a misericórdia de Deus. Não vou perder meu tempo, porque vai me embaraçar, confundir a minha cabeça. Igual disse Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos disse, uma senhorinha se aproximou de Augusto Nicodemos e disse: olha, tem dois pastores que eu gosto demais de ouvir. Um é o senhor e o outro é Bispo Macedo. Ele disse: misericórdia. Meu Jesus do céu, essa irmã não sabe o que, sabe nada não. Porque sou teu pai, sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Irmão, você já pensou você ter Deus como um pai? A Bíblia diz assim, ó: se teu filho pedir pão, você, pai, não dá pedra. Pedir peixe, você não vai dar cobra. Aí Jesus diz assim: vocês, pais humanos, são maus e sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina eu se você me pedir. Imagina eu.
ter Deus como Pai. A nossa alma precisa dizer: Abba, Pai, meu paizinho querido, meu Pai amado, vocês são meus filhos. Efraim, o meu primogênito. 10. Olha o 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel, ele vai congregar, ele vai juntar esse povo, ele vai guardar esse povo. Como? Como o pastor, ele guarda, ele cuida, ele protege seu rebanho. Lembra de Davi? Veio um urso, eu matei. Veio um leão, eu também matei. Mas não deixei nenhuma ovelhinha dessa ser levada. Ele está dizendo: ouça a minha palavra. O segredo, irmão, é ouvir o que está sendo dito pelo Senhor. Amém? Será que nós estamos dando ouvido ao que Jesus está falando? O que foi que Jesus falou em 2022 para a tua vida? O que Ele vai falar em 2023 para a tua vida? Ouça, ouça. Por isso que a Bíblia vai terminar em 7 igrejas dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Dê atenção, pare. Irmãos, eu preciso guardar meu pé quando entrar na casa de Deus, estar com a minha alma quieta, haver quietude na alma para ouvir o que Deus está falando. Eu não sei se vocês já ouviram alguns crentes se expressarem assim, dizendo: ó, Deus falou comigo. Aí a pergunta é: e daí? Que mudou na tua vida? Que transformou? Nada? Não adiantou nada. Deus falou e Deus fala, e vai continuar falando, mas Ele quer mudança, transformação na nossa vida. Quantos movimentos já surgiu no Brasil, vocês lembram? A unção do riso, hein, irmão? Já lembra disso, a unção do riso? Todo mundo na guerra rindo. Que negócio bonitinho, né? Não tem pregação, não tem nada, só todo mundo rindo. Passou. Aquele cai na igreja. Tinha um cabo aqui em Mamanguá porque ele caía. Ele abriu uma igreja e os membros da igreja, tudo caía. Eles vão parar de cair, senão vai quebrar as cadeiras, tudo, não tem mais nenhuma. Ou cair em cima das cadeiras, quebrava. Eles vão parar porque está quebrando as cadeiras, tudo, vai ficar todo mundo em pé. E não é de Deus não, esse negócio? Hã? Não é de Deus, irmão, esse negócio. Deus vai nos apacentar, nos guardar, nos congregar, como pastor guarda as suas ovelhas. Vamos lá? Verso 5. Olha o 5, irmão. Versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Irmãos, qual é o olhar de Davi aqui no 5? É: quando ele, rei, volta de uma guerra vitorioso, quando ele chega em Israel, aquela comunidade prepara um banquete para celebrar a vitória, para celebrar a conquista. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ungir é capacitar, é preparar. Irmãos, olha aqui, em Cristo somos mais do que vencedores, e saibam que há um banquete preparado no céu para a sua igreja vitoriosa. A igreja de Jesus já é vitoriosa, ela não vai vencer não, ela já é vitoriosa, ela já é. A igreja de Jesus já é vitoriosa, está preparada para ela um banquete, aguardando aqueles que vão subir com Cristo. Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo 84 diz que o salmista vê um ninho ali no telhado da igreja, e ele deseja, assim como o pássaro faz um ninho na casa do Senhor, assim a minha alma deseja por ti, ó Deus. Que nós tenhamos o desejo e o prazer de estarmos na casa do Senhor em 2023. Não é pesado e não é forçado
estar aqui nessa noite. É um ato de gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por minha vida. E estarmos juntos em 2023, louvando, adorando a Ele, é maravilhoso. Ter como companheiro em 2023, bondade e misericórdia. Deus é bom e Ele é misericordioso. Amém, igreja? O que é que eu aprendo aqui para levar para casa? Primeiro lugar, o que é que eu aprendo aqui para levar para casa? Primeiro lugar, olha a aplicação para a vida, para a nossa vida. Vamos lá. Onde o pastor protege as suas ovelhas? Lá fora. Lá fora. É lá fora, diante do perigo, que Deus protege suas ovelhas. É lá que Deus tem guardado você. O jovem, quando entra na universidade, né? E aí vai ter um monte de professores ateus, um monte de coisa, tentando confundir a mente. É lá que Deus vai guardar você. Suas convicções, o que recebeu, o que aprendeu, continue firme, porque esse pastor vai guardar você lá fora. Segundo lugar, o Salmo 23 nos mostra o que Jesus Cristo faz por nós. Se você observar o Salmo 23, tem 10 coisas que Ele faz por nós. Aí você vai ver em casa. 10 coisas. Vamos lá. Terceiro lugar, Jesus, como bom pastor, nos dá a direção. Ele nos guia-nos pela vereda da justiça. Irmão, esse não é a grande questão da vida de muito crente, uma direção, um norte. Que a gente não está consultando o Senhor. Senhor, me diz o que fazer, como fazer, me dá uma direção. Isso em tudo, irmão. É em tudo. Porque você não manda mais em você. Jesus é Senhor da tua vida ou não? Ou você quer apenas Ele como Salvador? Ou como Senhor que manda, que governa? Então, se Ele é Salvador e Senhor, eu preciso consultar. O que eu devo fazer? Como fazer para que o teu nome venha a ser glorificado? Terceiro lugar, temos comunhão com Ele, tu estás comigo. Amém? Domingo que vem é a primeira Santa Ceia do ano de 2023. Santa Ceia, irmão, é comunhão, koinonia. É refletir como eu estou diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: se você tiver mal, peça perdão a Ele. Porque se você come e bebe, sem refletir o que aconteceu na cruz, come e bebe para a sua própria condenação. Sua própria condenação. Como eu estou, me perdoa, Senhor. Me perdoe. Amém, igreja?